No Paraná, um evento promete reunir os grandes especialistas em inovação em proteína animal. É a terceira edição e traz em detalhes o que a tecnologia é capaz de fazer no desenvolvimento dos setores de suínos, aves, peixes e pecuária leiteira. Vamos saber mais então com Diego Bonaldo, que é o secretário de agronegócio da cidade de Toledo, onde será realizado o InovaMeet. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é muito bom estar aqui nessa audiência muito importante, falando desse grande evento, né? O InovaMeet acontece aqui em Toledo para trazer conhecimento para todas essas cadeias produtivas que temos aqui, né? Então, toda a região, o estado do Paraná é muito importante na produção de proteína e o InovaMeet vem para apresentar essas tendências do futuro. Dúvida, o Paraná é um importante estado nesse segmento, né? E agora eu acho interessante porque vocês trazem a questão dos suínos, né? É um recorte de cada setor e que cada um passou aí esse ano um desafio, ano passado, né? Um desafio enorme, né? Porque custos altos, né? Nos insumos, uma produção que às vezes não trazia um retorno satisfatório para o quanto o produtor teve de gastos. Enfim, Diego, é importante que a gente coloque aqui que a feira traz a tecnologia. É realmente inovando que a gente vai fazer realmente esse setor bombar novamente e de forma até mais econômica, né? Por que não? Claro, o Paraná tem um destaque muito grande, né, em produção. A gente produz aí, somos o maior produtor de peixe, de tilápia do Brasil, o segundo maior, devemos passar Santa Catarina aí nos próximos anos de suíno, o maior de aves, e isso vem para Toledo também na nossa região. E a gente sabe que o produtor passa por um cenário bem complicado na produção, né? Ele sofreu bastante o ano passado com o aumento de custos, agora os custos recuaram, mas os preços também. A gente tem uma cadeia de leite que sofre muito com a importação. Então, são cenários difíceis que a gente sabe que só vai melhorar, a gente só vai ter uma oportunidade a mais se a gente tiver implementar cada vez mais uma solução tecnológica, uma inovação no processo produtivo mesmo. E fora os desafios de sustentabilidade, que a gente sabe que a nossa produção é muito importante, ela é muito grande e isso carrega desafios. Então, a gente tem um desafio aí de qualidade de água, dos dejetos suínos, que agora muita gente fala que a gente está aqui em cima de uma arábia de energia, né, de um petróleo verde, e só com tecnologia que a gente vai conseguir aumentar isso. Justamente esse assunto que eu ia tratar contigo aí, porque isso é fantástico, né? Quando o produtor tem condições, claro, porque isso também requer um investimento, mas quando ele tem condições de transformar o que seria talvez descartado em retorno elétrico, é fantástico, porque assim, eu já fui em algumas propriedades aqui no entorno do Distrito Federal que usa esse tipo de fonte de energia e é incrível, porque ele não precisa jogar fora, ele não tem essa preocupação, né? O caminho já é todo traçado, quer dizer, limpeza, questão higiênica, né? Quer dizer, evita também as doenças e ainda tem o retorno de um custo menor de gasto de energia, né? Aqui é até interessante a gente falar, a gente tem uma propriedade, são 30 mil metros quadrados, são 3 hectares. O produtor tem 100 vacas, tem 2 chiqueiros, produz 5 mil suínos, são animais, tem 2 açudes e ele tem uma usina de biometano. Então, o caminhão que vai entregar a ração ou vai carregar os animais, ele já abastece na propriedade. Então, a gente vê que é um ciclo econômico e hoje o rejeito dele, né, o que sobra ali do biometano, ele vende como biofertilizante. Então, a gente tem toda uma economia circular dentro da propriedade e o produtor consegue ter mais renda, né? Então, a gente consegue que aquele rejeito gere uma renda para o produtor cada vez ter mais dinheiro, porque no final o que a gente precisa é isso, né? Colocar dinheiro no bolso do produtor.
Sem dúvida nenhuma. E na avicultura não é diferente, né? Também nós temos benefícios aí vindo com a inovação, como, por exemplo, também a questão do controle térmico, né? Evitando aí um estresse do animal, o que pode impactar no final, né, na carne, e também questões sanitárias. A gente teve aí um temor, né, pelo menos aqui perto da gente, da gripe aviária, mas Paraná, pelo visto, também tem conseguido fazer uma proteção adequada aí nas granjas, né? A avicultura é essencial para a nossa região, para o Paraná. Para a gente exemplificar, só aqui em Toledo a gente tem um rebanho estático de 10 milhões de aves. Então, a sanidade é muito importante. Quando veio a questão da gripe, a gente cria todo um cerco, as integradoras, as cooperativas, o setor público se une para que a gente não tenha um impacto, porque você ter que dizimar animais não é algo agradável, mas a avicultura vem crescendo muito no estado. A gente vê cada vez mais instalação de novas plantas, você vê a ampliação de modais e a gente tem uma questão muito grande que a avicultura está puxando, que é a automação, né? Cada vez mais a gente tem controles automáticos de temperatura, de alimentação, e isso vem com uma questão muito importante, que é a conectividade. A gente precisa discutir isso para que a gente tenha cada vez mais conexão nas propriedades. Diego, o pessoal costuma chamar até de pecuária 4.0, né? Tamanha a evolução aí tecnológica nesse setor também para garantir a saúde animal, né? O bem-estar do animal, que isso reflete sem dúvida nenhuma na produção final, né? Desde o confinamento, né? Todo o preparo, toda a criação até o abate, a tecnologia vem acompanhando com medidas de peso, quantidade nutricional adequada, enfim. E é incrível o quanto as startups têm andado no mesmo passo que há necessidade do produtor dessa área, né? Então isso tem um retorno, um feedback que só tende a ser bom, né? Favorável. A gente vem todo ano tendo um desafio de startups aqui. Cada ano as integradoras se aproximam dessas empresas, né? E esse ano a gente tem o Startup Weekend, que é um evento mundial, acontecendo junto. Então a gente vai ter aqui uns 120 jovens trabalhando nos dia 2 e dia 3, para desenvolver soluções em contato com as integradoras e todas as empresas de ração, de toda a cadeia, para construir soluções. Eu acho que é muito isso. A gente precisa cada vez mais implementar soluções, seja lá no produtor, seja na indústria, porque a gente sabe que quanto maior fica, as margens diminuem e o produtor precisa aumentar a sua receita. E isso vai ser em toda a cadeia, vai chegar lá no final para ele, né? Dessa mesma forma, eu acho que um dos desafios não só desses segmentos da proteína animal, mas da agropecuária como um todo, a conectividade na zona rural. Eu acho que esse assunto também deve ser abordado por lá, né? A gente vai falar muito disso. A gente vai ter um painel aqui com o Ministério da Agricultura, com as cooperativas aqui do Paraná, o sistema FIEP, da Federação de Indústria, porque a gente precisa discutir, precisa chegar à conexão lá. E não adianta, a gente sabe que no meio rural é diferente da cidade. Não adianta a gente ter só uma internet na casa do proprietário, que muitas vezes aqui na nossa região, que são pequenas propriedades, normalmente tem. Agora, precisa da internet lá no aviário, lá onde estão os suínos, onde estão as aves, onde estão os animais, o leite e tudo, porque é ali que está. Ali é o motor de produção da propriedade, né? Ali onde a gente fala assim que a gente tem o setor industrial onde tem a linha de produção, é lá onde estão os animais que tem a linha de produção de uma propriedade rural. E é lá que precisa de conexão para que a gente possa automatizar esses controles que hoje os produtores têm que fazer na mão. Não tiver conexão, não adianta, né? Tudo que é tecnológico aí fica inoperante.
Então, assim, Diego, quais seriam, então, também outros desafios enfrentados aí nesse segmento? Eu pergunto isso porque é o seguinte, nós temos também escoamento da produção, né, que acaba se esbarrando com estradas mal cuidadas, né, isso também emperra, porque isso acaba estressando o animal se ele estiver vivo, e a carga para chegar ainda numa temperatura adequada para o transporte. Então, quer dizer, quais seriam os desafios que vocês devem levar lá? Porque eu sei que tem palestras técnicas, né? Então deve ser também um assunto em voga. A gente vai ter de palestras, a gente vai ter a palestra da ex-ministra Tereza Cristina, o ex-ministro Roberto Rodrigues, e a gente vai também apresentar alguns cases da própria região. Toledo é um exemplo, a gente pode, na parte de asfalto rural, a gente tem mais de 400 quilômetros de estradas rurais asfaltadas aqui no município, das 1.200 quilômetros a gente tem 400, e a gente tem um programa de solo brita, que é muito importante e ajuda muito o produtor. A gente não tem, hoje a gente tem mais problema dentro da propriedade do que nas estradas, então a gente conseguiu inverter, mas isso é um trabalho longo, é um trabalho que começou em 1995, então a gente vem tendo uma cultura de cuidado com as estradas para entender que o produtor ele vai dar o melhor dele, só que a gente precisa dar a condição para ele escoar a safra e para chegar a toda a vida dele também, que ele vai precisar vir para a sede do município. E a gente apresenta outras situações, a gente sabe, a gente falando de conectividade, a gente sabe que alguns equipamentos que vão ser lançados no mercado ou já estão no mercado em 2, 3 anos não serão mais produzidos desconectados. Então a gente vai precisar cada vez mais essa busca por internet no campo. Questão de dejetos, a gente vai discutir muito isso, como a gente vai gerar mais receita nisso, e toda a parte econômica das cadeias, né? Porque a gente sabe que o produtor ele precisa muitas vezes entender o que a indústria está fazendo para ele enxergar porque ele vai ter que investir mais, né? Ou ele entender por que ele precisa investir mais, porque ele precisa de mais controles. Diego, nós vamos ficar aqui atentos a tudo que estiver saindo aí neste encontro. Quem for para Toledo vai também poder desfrutar de uma cidade incrível, né? Belíssima, de um pessoal também bem hospitaleiro. É isso mesmo, eu quero que então você convide, faça o seu serviço, traz aí a galera para Toledo. Bom, então, a partir das 17 horas do dia 1º, na segunda-feira, segunda, terça e quarta, 1, 2 e 3 de abril, a gente vai ter o Inova Meat, Inovação em Proteína Animal aqui em Toledo. A gente convida todas as pessoas que são da cadeia e quem não é, para vir conhecer as cadeias produtivas da nossa região, do nosso Paraná, que vai ser muito agradável recebê-los e vai ter uma oportunidade de conhecer muita tecnologia. Muita ação, a Embrapa vai estar apresentando suas soluções, a gente tem um parque tecnológico aqui que vai estar apresentando suas soluções, a gente tem toda uma discussão nas cadeias de como a gente vai produzir mais. E o nosso desafio é produzir mais, com mais qualidade, cuidando mais do meio ambiente, porque a gente sabe que o produtor rural brasileiro é quem mais preserva e quem mais cuida do meio ambiente. Então a gente tem que cada vez mais apresentar essas ações para que a gente possa cada vez mais valorizar o produtor e trazer mais dinheiro para ele. Tá aí, secretário de Agronegócio da cidade de Toledo, no Paraná, Diego Bonaldo. Sucesso por aí. Não esqueça de trazer as novidades para a gente, poder espalhar para o restante do país, e uma boa Páscoa. Obrigado para todos.